A TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem? Hoje o Rosina de AZ está preparado especialmente para quem vai fazer concurso público. E antes de começar, vamos lembrar, a TVC, TV Correio da Manhã, do Correio da Manhã, está com transmissão em Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e Pati de Alferes, além de Petrópolis, canal 16. Mas se você não assina a TV a cabo, você pode acompanhar ao vivo pelas redes sociais, no site da TVC 16, no YouTube, no Instagram e no Facebook, TVC, a TV do Correio da Manhã. Está aí na sua telinha. O programa Rosina de AZ vai ao ar todo domingo, às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde. E sexta-feira, às 10h30 da manhã. Se mudar, eu aviso, tá bom? E você também pode me acompanhar pelas minhas redes sociais. Por enquanto, Facebook Rosina Bezerra de Melo ou o Rosina de AZ também no Facebook. E eu conto com a sua participação para realizar esse meu programa. E como eu andei recebendo muitos WhatsApps pedindo dicas, eu não dou dicas de concurso, mas eu explico e tiro as principais dúvidas. O que seriam essas principais dúvidas? São aquelas questões que a maioria dos candidatos erra. A maioria dos candidatos erra, fazendo a concordância com o núcleo do sujeito. Bom, vamos lá. Eu estou montando um cursinho preparatório para concurso. E as aulas vão começar agora em junho. Não no dia 1º, mas na semana subsequente, a semana do dia 1º, que é a semana que vem. E você tem que fazer a inscrição pelo Simpla. E o link, eu vou passar o link da inscrição exatamente para quem me mandar o WhatsApp. Por isso, eu sempre divulgo o meu WhatsApp nos programas, porque você diz, eu quero fazer o curso para concurso, preparatório para concurso, de português para concurso. Aí manda seu nome e seu e-mail, eu passo o link para você, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, mas eu preciso de um contato seu, tá bom? E aí você vai lá no link, faz a sua inscrição, faz o pagamento, e vai receber uma apostilinha já com o exercício do primeiro módulo. O que vai ter no primeiro módulo? Vamos ver o que eu preparei para o primeiro módulo. Porque, na verdade, serão 4 módulos. Cada módulo terá 4 aulas. E aí eu tenho trabalhar a classe de palavras, flexões de gênero, aqueles casos bem complicados, flexões de número, também existem casos mais complexos, e flexão de grau. Só os substantivos e adjetivos têm flexão de gênero, número e grau. As palavras invariáveis, como as preposições, os advérbios. O que são palavras invariáveis? São aquelas que nunca mudam, que não tem gênero, não tem plural, não tem grau. Então, são palavras invariáveis. Depois, critérios de formação de palavras. Por que isso é importante? Porque é o tipo de questão que cai em todos os concursos. Existe confusão sobre como as palavras são formadas
ou regras de aportuguesamento de palavras estrangeiras. Existem regras. E os concursos trabalham com aquilo que o aluno esquece ou não prestou atenção durante a aula na sua vida escolar. É exatamente por isso que questões tais como a que eu vou apresentar hoje sempre caem nos concursos. É claro que não são exatamente as mesmas questões, mas que falam sobre o mesmo tema. Então, eu vou chamar o intervalo e na volta nós vamos ver várias dúvidas de português que caem em concurso e eu vou explicando calmamente para você. Fique aí, acompanha, porque vai fazer a diferença no concurso acertar uma questãozinha dessa que eu vou falar para você. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos e o Rosina de AZ de hoje é especial para concurseiro. E a primeira dúvida que eu vou trazer para vocês é baseada num erro muito comum, porque a fala oral é diferente da fala escrita. E mesmo na fala oral, essas expressões têm sentidos diversos, diferentes. Então vamos lá. Em vez de, quer dizer que você iria fazer uma coisa e, por algum motivo, fez outra. Ao invés de, significa uma oposição. Vou dar um exemplo. Em vez de pegar o garfo, eu peguei a faca. Em lugar de, não é uma oposição. Eu troquei
Eu pensei em fazer uma coisa e fiz outra. Pensei em falar uma palavra, falei outra. Ao invés de, existe uma oposição obrigatória. E isso acontece muito, esse erro, nas questões, quando você entende ou não entende e lê e acha que é tudo a mesma coisa, que não é. E também na redação. Para usar ao invés de, é preciso ter uma oposição obrigatória. Vou dar um exemplo. Ao invés de ficar em casa, saímos, fomos ao cinema. Não é uma oposição explícita, certo? Então não confunda em vez de com ao invés de. A outra dúvida que eu trouxe para você é muito comum e também as pessoas falam errado, infelizmente. Faz ou fazem? O faz, quando ele expressa algum fenômeno natural ou tempo que passou, ele obrigatoriamente precisa ficar no singular. Hoje faz frio. Faz 10 anos que não vou a Belém, por exemplo. Então, isso está indicando um fenômeno natural, faz frio, faz calor, é um fenômeno natural, ou um tempo que já passou, já se passaram 10 anos. Eu mudei o verbo. Agora, se o verbo fazer expressa a execução de uma ação, ele faz campanha na televisão. Então, ele vai ter a flexão de acordo com o sujeito. Nós fazemos graça, nós fazemos piada, nós fazemos bolo, eles fazem salgadinhos. Então, vai flexionar de acordo com o sujeito, porque aí o verbo fazer está indicando uma ação que as pessoas podem realizar ou até os objetos. Um objeto pode fazer barulho, esses objetos fazem barulho, ok? A outra questão, que também é muito comum, é a confusão que as pessoas fazem com o verbo esquecer. O verbo esquecer, ele tem duas regências. O que é regência? É o uso ou não da preposição. Quando o verbo esquecer vem acompanhado daquela partículazinha se, a gente diz que é um verbo pronominal. Ele vem acompanhado do pronome se. Ele se esqueceu de buscar a filha no colégio. Eu me esqueci de avisar alguém de que eu iria sair. Então, toda vez que eu uso pronome, eu preciso usar a preposição de. Se eu não uso pronome e falo, eu esqueci as chaves em casa, eu esqueci o cachecol em casa, eu não uso a preposição de. Então, toda vez que tem esse pronomezinho, que ele é pronominal, de esquecer-se, eu uso a preposição de. A mesma coisa vai acontecer com o verbo lembrar. Eu me lembrei de você. Lembrei os conselhos de minha mãe. Se eu uso o pronome, eu uso de. Se eu não uso o pronome, eu não uso de. Seguindo para mais uma dúvida. Vamos lá, qual que eu botei? Ah, essa eu já falei e eu falo sempre. Porque as pessoas falam errado. Usam essas expressões com o sentido errado. Presta bem atenção aqui. Olha só. Se alguém vem ao meu encontro, essa pessoa vem
é numa posição de harmonia, de concordância. A mesma coisa para as ideias. Suas ideias vão ao encontro das minhas. Então, ao encontro de é sempre uma harmonia, uma concordância. Agora preste bem atenção. Se você diz de encontro a, aí tem discordância. Acabou a harmonia. Aqui você tem uma discórdia, para dizer assim, um choque. Por isso que eu digo que numa batida, num acidente, o carro foi de encontro ao muro. Acabou a harmonia aí. É um choque. É quase uma violência, para dizer assim e você marcar. Então, ao encontro de é harmonia. De encontro a é uma discórdia. Tá bom? É uma desarmonia, se você preferir. Outro erro muito comum e que as pessoas acham que o sentido é o mesmo, quando não é, por isso eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, é a palavrinha através ou por meio de. Então, presta atenção. Através é simplesmente algo que atravessa, a ideia de atravessar. Se você pegar um avião lá no norte e for para o sul, você fez uma viagem através do país. Você atravessou o país na sua viagem. Você veio lá do norte, pode vir parando ou pode vir direto, mas atravessou. Se você quer dar a ideia de que foi por intermédio, então você vai usar a expressão por meio de. Vou dar outro exemplo de atravessar. A luz do sol atravessa, passa através do vidro, porque ela atravessa o vidro. Então, o através é sempre a ideia de atravessar. Se você diz que conseguiu chegar a tal lugar com o intermédio ou com o auxílio de alguém, por meio de fulano, consegui chegar em tal lugar. Não é através de fulano. É por meio. Você não atravessou aquela pessoa para chegar em tal lugar ou para conseguir tal coisa. Então preste bem atenção, as ideias são diferentes. Ah, mas todo mundo fala misturando. É verdade, todo mundo fala misturando. Acontece que eu estou dando essas explicações para uma prova. E na prova o que vale é o oficial, é o que está escrito na lei, o que é assinado pela Academia Brasileira de Letras como língua oficial. Não pode ser o que eu acho ou o que eu penso que é a mesma coisa. Por isso as pessoas precisam estudar tanto para um concurso. E um concurso, a língua portuguesa, que é a língua materna de quem nasce no Brasil, ela tem peso 2. Cada questão vale 2 pontos, digamos assim. E se você erra, menos 2. Cada acerto, mais 2. Cada erro, menos 2. Então, eu preciso ter o domínio da minha língua materna. É a língua que expressa a minha nacionalidade. É a língua pela qual eu me reconheço como pessoa, eu me reconheço como sujeito ativo da minha vida, eu me reconheço e atuo como cidadã. Não dá para inventar, nem para usar gírias ou nenhum outro tipo de linguagem que não seja a linguagem oficial do país. Se você for morar na França e for fazer um concurso, você vai ter que estudar o francês, porque o concurso público é em francês, com o francês oficial, não o francês de gíria falado em alguns bairros, em alguns guetos ou por alguns grupos.
Se for para a Alemanha, vai acontecer a mesma coisa. Dependendo da região da Alemanha, que tem 3 línguas oficiais, você ou vai fazer prova em italiano ou fará prova em alemão. E, se não me engano, fará prova em francês, porque eu acho que não é o inglês a terceira língua oficial. Então, é uma questão de nacionalidade, de identidade territorial. Pensem nisso. Não adianta querer mudar na marra. Enquanto não houver uma declaração oficial de que o idioma mudou, você tem que seguir o idioma oficial do seu país. É como seguir as regras de um jogo de futebol. Você não pode querer impor a um jogo de futebol as regras do vôlei ou as regras do basquetebol. Você vai ter que usar as regras do futebol, num jogo de futebol. Pensem nisso, nós temos que saber adequar. Bom, já falei do através e por meio de. Vamos mudar de câmera? Fica melhor. Outra que eu comento, a meu ver ou ao meu ver. Gente, só existe a meu ver. Então, eu não vou comentar ao meu ver. Só existe a meu ver. Sem discussão, é o que está na norma, é o que está na regra. A princípio ou em princípio? Gente, aqui cada uma tem um significado. A princípio quer dizer que no início, pelo início, no início. Então, a princípio. No início, eu comecei apresentando os canais onde a TVC Correio da Manhã é transmitida. Foi esse o início do programa. Em princípio significa em tese. Ou seja, no meu ponto de vista, em teoria, em princípio, é em teoria, em tese, em hipótese, acontece isso aqui. Então, são duas expressões parecidas, mas que não querem dizer a mesma coisa. E é por isso que é muito importante a gente se habituar a saber qual é o certo e a falar certo, porque todo mundo vai entender, gente, todo mundo vai entender. O português não é difícil, ele só tem muitos detalhes e basta ter um pouquinho de atenção que a gente chega aos detalhes. Aí eu trouxe também o senão separado e o senão junto. Senão separado, senão junto. Senão separado é uma condicional. Se você não estudar, não passará no concurso. Então, caso você não estude, você não passará no concurso. É a condição para você passar em um concurso público é estudando. O senão junto, ele quer expressar uma consequência. Vamos supor, não é uma condicional, é uma consequência. Estou pensando aqui um exemplo, porque agora o exemplo fugiu da cabeça. Vamos lá. Se não estudar, aí não é a condicional. Eu não posso, fiquei com a condicional na cabeça. Estude, senão não passará. Olha só, senão não passará. Esse senão é junto, é uma consequência. Estude, em consequência, não. Senão não passará. Eu vou precisar usar um não, para você ver que ele é diferente da condicional. Eu tinha um exemplo melhor, mas não anotei aqui, e aí ficou complicado. O exemplo fugiu da cabeça. Bom, aí eu tenho agora o precisa-se, ou precisam-se. E essa questão a gente vê muito em jornal.
principalmente jornal e classificados. E até em plaquinha, tem gente que bota, precisam ser de vendedoras. Gente, vamos lá. Para fazer a indefinição do sujeito, quando o verbo precisa de preposição, que o verbo precisar pede, rege, exige uma preposição, eu tenho que deixar o verbo no singular. Que aí você fala, precisa ser de vendedoras. Esse precisa-se indefine o sujeito. Você não sabe quem é que precisa, você sabe apenas que alguém, não se sabe quem, precisa de vendedoras. Então, para a indefinição de sujeito, precisa ser de vendedoras e não precisam ser de, por favor. Tá? O verbo precisar é um verbo que exige a preposição de, a não ser que o sentido dele seja falar com exatidão. Aí não precisa de preposição. Olha só. Outro erro muito comum e que no dia a dia as pessoas falam errado é com o uso do verbo preferir. Eu prefiro teatro do que cinema, é o que todo mundo fala. Não, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, quem prefere, vamos supor, eu prefiro chocolate a doce de leite. 1000 vezes um chocolate e não um doce de leite. Então, pensa nisso. Tem um poeminha da nossa querida Cecília Meirelles que é ou isto ou aquilo. E nesse poeminha, ela trabalha essa questão do preferir. Eu prefiro isto a aquilo. Então, esquece esse do que, porque você não está fazendo comparação. Do que é para comparação, é um grau comparativo. E o verbo preferir, ele exige a preposição a. Você prefere alguma coisa a outra. Ok? Combinado? E para finalizar, acho que é para finalizar mesmo, se eu não pulei nada. Deixa eu conferir. Não, ainda tem mais. Ih, que bom! Ainda tem mais. A nível D e em nível D. Gente, a nível D, várias vezes já falei aqui para jogar fora. Você, a única hora que você pode usar a preposição a, que nem é a preposição a, é quando você está falando alguma coisa que está ao nível do mar. Só. Se você quer dizer no âmbito de, você vai falar em nível de. É no nível. No nível da diretoria, no âmbito da diretoria. E nada de dizer, igual comentarista de futebol, a nível de jogada. Não, gente, faz isso não. A jogada nunca é ao nível do mar. Tá bom? Mesmo que seja no Maracanã. Vamos esquecer essa expressão. Tem ou tem, com acento ou sem acento. O verbo ter na terceira pessoa do singular, ele tem capacidade, sem acento. Eles têm capacidade, é com acento, porque está no plural. E, gente, semana que vem eu trago outras dicas. E manda um WhatsApp, se inscreva no curso preparatório, de português preparatório para concurso, que você vai se dar muito bem nesse concurso. E mande sua sugestão também para o meu WhatsApp, que Rosina de Azê vai preparar noutras questões e o tema que você escolher para o próximo programa. E muito obrigada pela sua audiência.
Até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.